Olá, sabe aquela sensação de ralar muito no trabalho, mas sentir que a carreira não avança na velocidade que a gente gostaria? Pois é, a grande verdade é que uma carreira de sucesso não acontece por acaso não. Ela precisa de um projeto, de uma planta baixa, assim como um grande edifício. E hoje a gente vai analisar exatamente isso. Como desenhar esse projeto de carreira de forma intencional e estratégica. Vamos mergulhar nessa ideia. É muito comum ver profissionais se dedicando, correndo, resolvendo mil urgências, mas, no fim do dia, a sensação é de pura exaustão com pouquíssimo progresso real. Essa é a tal maratona sem linha de chegada. É o grande risco de uma trajetória definida pelo acaso, sabe? Onde o esforço é gigante, mas a direção é totalmente incerta. E o crescimento? Bom, ele fica estagnado. Olha, o contraste fica muito claro aqui. De um lado tem a carreira que é deixada ao acaso, que é guiada pela sorte. E o resultado é sobrecarga e um crescimento bem lento. Do outro, a carreira com estratégia. E aí o caminho é definido por um plano, o que traz aceleração, segurança e, o mais importante, clareza sobre os próximos passos. A grande virada de chave é sair de só reagir para começar a agir de forma planejada. E para fazer essa transição, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai entender o risco da carreira sem rumo, apresentar a ferramenta para criar um projeto profissional, conhecer o ponto de partida, definir o alvo, montar o plano de ação e finalmente colocar a mão na massa para construir o futuro. Vamos começar então pelo problema central, o risco de uma carreira sem uma direção clara, a tal da maratona sem linha de chegada. E aqui está um ponto que é fundamental. A profissão, seja engenharia, arquitetura, desenvolvimento, o que for, é o nosso conjunto de ferramentas, mas a carreira é o que a gente constrói com elas. Não adianta nada ter as melhores ferramentas do mundo sem um projeto claro do que está sendo construído, né? O conhecimento técnico é a base, é o alicerce, mas ele não é o edifício inteiro. Certo, se o problema é a falta de um projeto, qual é a solução? É justamente ter uma ferramenta para criar esse projeto. A solução se chama Mapa de Desenvolvimento de Carreira. Pensa nele como uma planta baixa profissional. É um método que ajuda a estruturar as ambições e a transformá-las numa visão clara, numa estratégia inteligente e, o mais importante, num plano de ação bem concreto. É isso que garante que cada pingo de esforço contribua para o objetivo final. Toda grande construção começa com a análise do terreno, certo? Para a carreira, esse terreno é o autoconhecimento. O ponto de partida é sempre olhar para dentro. O mapa começa com 3 passos essenciais. Primeiro, mapear as habilidades técnicas, que responde à pergunta "o que eu sei fazer?". Segundo, identificar as habilidades pessoais, as soft skills, que respondem a como eu ajo e interaja. E terceiro, listar os recursos, que define o que já está disponível para a gente acelerar essa jornada. Para deixar isso mais concreto, vamos imaginar um profissional do setor técnico. As habilidades técnicas poderiam ser, por exemplo, orçamento e planejamento. As pessoais, proatividade e liderança. E os recursos? Pode ser desde um software que a pessoa domina até uma rede de contatos inicial. Esse é o inventário de partida. Ok? O inventário pessoal está feito. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que as empresas, os futuros empregadores, medem essas competências? Porque pode ter certeza, elas medem, e de forma bem estruturada. As empresas usam um verdadeiro arsenal de ferramentas para avaliar talentos. Vai de mapeamentos comportamentais até testes situacionais. A conexão aqui é clara. Aquilo que se mapeia no autoconhecimento é exatamente o que o mercado está tentando avaliar. Por isso, esse autoconhecimento precisa estar muito alinhado com a realidade do mercado. Com o terreno analisado, chegou a hora da parte mais empolgante e crucial do projeto: definir o topo do edifício, o grande objetivo de carreira. E essa citação é a mais pura verdade. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas o problema é que nenhum deles leva ao sucesso intencional. Sem um destino claro, todo o esforço se perde no meio do caminho. O alvo final é o que dá sentido a cada passo da jornada. Por isso, o objetivo é a fundação de todo o mapa. E ele precisa ser específico. Não é só crescer na carreira. É algo como ser gestor de um setor técnico, ou abrir uma consultoria de planejamento, ou ainda conquistar uma posição internacional. É essa clareza que transforma um sonho vago num alvo concreto. Certo, já temos o terreno e a visão do topo do edifício. Agora, vamos ao projeto executivo, o plano de ação, que vai conectar o ponto A ao ponto B. E uma parte genial do plano é a mudança de perspectiva. Em vez de olhar só para si, olhar para o futuro empregador. O que ele precisa?
A gente tem que analisar as dores, ou seja, os problemas que ele enfrenta, as atividades do dia a dia e os ganhos que ele busca. Uma carreira decola de verdade quando o profissional se posiciona como a solução para esses pontos. A conexão fica evidente aqui, olha só. Se a dor do empregador são atrasos constantes, uma habilidade como planejamento avançado se torna o diferencial de entrega no prazo. A venda não é mais de uma habilidade solta, mas sim da cura para uma dor específica. É isso que gera um valor gigantesco para o profissional. Com essa clareza toda, o plano de ação ganha vida. Ele vira uma sequência de passos lógicos e com prazo. Esse exemplo aqui para 12 meses mostra como tudo se conecta. Começa com a conclusão do mapa, passa por desenvolvimento técnico, construção de autoridade online e networking estratégico. Cada ação é um tijolo sendo colocado na direção certa. E assim a gente chega ao final da nossa análise, o momento em que o projeto começa a se transformar em realidade. Então, o ponto crucial é este. Uma carreira de sucesso não é algo que se encontra, é algo que se projeta e se constrói. Cada curso, cada projeto, cada conexão é um tijolo. Com um bom projeto em mãos, a garantia é que todos esses tijolos estão construindo o edifício dos sonhos, e não uma estrutura aleatória. Existe uma carreira a ser construída. E a grande notícia é que o projeto, a planta baixa, está ao alcance de quem quiser. A responsabilidade e o poder de construir estão nas mãos do profissional. E a nossa análise de hoje termina com uma reflexão. Com essas ferramentas em mente, qual é o grandioso edifício profissional que vale a pena começar a projetar hoje mesmo?